Vamos começar então a atividade para a resolução do exercício da primeira atividade de revisão de Python. Então aqui nós vamos criar uma nova pasta, File, Open Folder, área de trabalho, nova pasta. Eu vou colocar revisão 1, monitoramento de combustível. Vou selecionar essa pasta. Eu vou deixar, confio no autor, vou deixar aqui do ladinho o nosso VS Code. Vou criar um novo arquivo, monitoramento, underline de combustível, ponto .py, que é o nosso código. Aqui no nosso programa, nós vamos solicitar primeiramente a questão da distância percorrida em km. Por quê? Para que a gente saiba qual é a quantidade que foi consumida, a gente precisa primeiro saber qual foi a distância e depois a quantidade com relação ao combustível gasto em litros, correto? Então, aqui, distância percorrida em km. Retomando só a gravação, então aqui nós vamos solicitar então a distância. Então, distância recebe, por ser em quilometragem, é um número flutuante. Input, digite, esqueci das aspas, digite a distância percorrida em km. Dois pontos, espaço. A gente já solicitou a distância, agora vamos solicitar a quantidade de combustível gasto em litros. Então, aqui, litros. Litros é um número flutuante, porque a gente pode ter 1 litro, como pode ter 1,5 litros. Então, float, input, digite o combustível gasto em litros. Dois pontos, espacinho. Então, aqui a gente já tem a distância e a quantidade de combustível. Agora nós vamos calcular qual foi o consumo médio que nós tivemos com relação a esse veículo. Então, é consumo médio, recebe distância, dividido por litros, correto? Então, aqui a gente já tem a informação da distância e dos litros. E agora o consumo médio. Se eu printar aqui a questão do consumo, então veja, fstring para colocar a variável dentro do texto, o consumo médio foi e aí 2 pontos e a variável dentro, consumo médio. Então, vamos executar aqui para ver se dá certo. 800 e eu gastei 100 litros. Então, aqui, ó, 8 litros, então, por km, né? Então, aqui, ó. Então, seria, eu esqueci de colocar o km barra L, né? Então, quilômetros por litro, certo? Agora, na atividade, eu pedi para vocês fazerem a classificação. Então, para fazer a classificação, nós vamos fazer o uso do if, elif e do else. O que é o if? Revisando, né? O if é o se, o elif é o senão então, ou seja, eu consigo fazer uma verificação dentro desse elif, fazer uma condição. E o else, então, é o senão, é a última opção que a gente sempre vai usar para poder fazer a verificação. Então, aqui, nós vamos fazer que se o consumo médio
for menor do que 8, ele vai printar para a gente que esse carro tem, então, um alto consumo. Alto consumo. Se isso não for verdadeiro, como a gente vai fazer uma verificação interna, a gente vai colocar aqui, se for 8, a gente está fazendo uma verificação se é entre 8 e 12. Então, for maior ou igual a 8, o consumo médio, e ainda assim for menor igual a 12, esse carro, então, ele tem um consumo moderado. Se isso ainda não for verdadeiro, então é a última opção. Então, no final, é o else. E aí, então, o else, ele vai printar pra gente que é um carro, então, econômico. Vamos ver se o código agora funciona. Ctrl S para salvar, executa. Eu percorri os 800 km com 100 litros de gasolina. Então, para percorrer 800 km, gastei 100 litros de gasolina. O meu consumo médio foi de... Então, a cada 1 litro, eu percorri 8 km. Então, é um carro econômico, né? Então, eu percorri exatamente 8. Vamos executar agora de novo. Se eu percorrer os 800 km, mas eu gastei 500 litros de gasolina, o consumo é alto, porque a cada 1 litro eu percorri somente 1,6 km. E se eu então percorrer os 800 km, mas eu gastei 200 de gasolina, também é um consumo, então, aqui é um consumo basicamente de 4 km por litro, também é um consumo alto. Então, aqui a gente já tem então, a nossa atividade. Ele fala assim, ó, inclua uma sugestão automática na manutenção para veículos em alto consumo, de abaixo de 8 km por litro. 8 km por litro. Então, por exemplo, recomenda-se revisar o motor ou calibrar os pneus. Como é que a gente conseguirá colocar isso aqui? Ó? Se acontecer isso, abaixo de 8 km, a gente pode fazer 2 prints, olha só. Print. E coloca aqui dentro. Por quê? O consumo, então, nesse caso, ele pode acontecer. Alto consumo pode ser o carro esteja desalinhado, coisa desse tipo. A gente salva aqui. 800 km por 800 litros. Alto consumo. Recomenda-se revisar o motor ou calibrar os pneus. Então, assim está finalizada essa primeira resolução. Vou deixar salvo para vocês lá dentro do Classroom.